né? E o interessante que nós percebemos que o apóstolo João, a sua personalidade, ele era assim bem ríspido, às vezes grosseiro, mas depois, ao caminhar com Jesus, ele se tornou o apóstolo do amor. 3 anos andando com Jesus, as suas debilidades, as suas fraquezas, a sua falta de amor foi trocada, né? Jesus, ali na sua fraqueza, se tornou aqueles pontos em qualidades, porque João teve um encontro com Jesus. Em uma certa ocasião, João e Tiago estavam ali em Samaria, e eles não queriam hospedar a Jesus. Aí essa história está em Lucas, depois você confere lá. E aí eles falaram assim: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? Então com João era assim o tratamento. Ele era bem nervoso, e por isso Jesus os chamou filhos do trovão, os apelidou de filhos do trovão. Em outra ocasião, havia um homem expulsando um demônio em nome de Jesus. João, ao ver isto, foi lá e proibiu este homem, só porque ele não fazia parte dos 12 apóstolos, né? Então ele era partidarista, ele queria ter o relacionamento com Jesus só para ele não queria dividir as boas novas, ele não tinha visão de reino, não tinha visão do corpo de Cristo. Mas tudo isto, né, foi transformado na vida de João após andar com o Senhor. 3 anos sendo discipulado pelo Senhor, o seu coração foi transformado em um homem apaixonado por pessoas, em um homem que amava a igreja, que amava a visão do reino de Deus, e ensinou como devemos amar uns aos outros. João tinha um zelo muito forte pela verdade, mas sem amor. Com ele era preto no branco, ou é filho de Deus ou é filho do diabo, aquele que peca é porque não nasceu de novo. Tudo com ele era muito ríspido, mas depois ele foi se amoldando e viu que a verdade também precisa de amor. E tem um texto aqui, só quero compartilhar com vocês rapidinho, que diz assim: o amor não se alegra com a justiça, o amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. O outro texto diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Então tem que haver em nós um equilíbrio entre o amor e a verdade. O que nós aprendemos com isso? Que devemos falar a verdade, prezar e zelar pela verdade, mas com amor. Ele precisa ouvir a verdade. Às vezes a verdade numa hora errada destrói tudo. A verdade colocada de maneira errada destrói tudo. E foi isso que João aprendeu. Nos seus últimos dias, né, os relatos dizem que ele era o apóstolo mais novo. Então ele foi o último a falecer. Teve um papel de patriarca entre a igreja primitiva. E ele faleceu no ano 103 depois de Cristo, aos 94 anos. Antes de falecer, por testemunhar de Jesus, ele foi encarcerado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Foi lá que ele teve as revelações. E uma das frases, se você ler o Evangelho de João e as suas cartas, o que mais o apóstolo João falava era: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Constantemente ele falava isso. E perguntaram para ele: por que você fala tanto isto? Aí ele disse: isto é um mandamento do Senhor. De todas as coisas, se somente esta for cumprida, já está bom. Esse era o pensamento de João, que devemos amar uns aos outros. Então hoje nós amamos o Senhor,
porque Ele nos amou primeiro. Amém? Então essas são algumas curiosidades. Depois no boletim tem mais detalhe, não vou me deter tanto aqui, para irmos à palavra. O Evangelho de João. O apóstolo João, o propósito do Evangelho de João é mostrar Cristo como Filho de Deus. Um dos propósitos é mostrar que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus. E outra, que Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo em João 20. Nós vamos ver um texto aqui como introdução. João capítulo 20. Eles vão projetar aí, eu vou ler aqui na minha versão, mas não se incomode com a sua aí. E se você quiser acompanhar aqui, isso. Eu vou ler aqui na minha. João capítulo 20, 30 e 31. Jesus realizou na presença dos discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, muitas coisas Jesus realizou, mas algumas foram escritas para nós hoje crermos que Jesus é o Filho de Deus. Nós precisamos crer que realmente Jesus é o Filho de Deus, se tornou carne, habitou entre nós. Ele é o Filho de Deus. E depois, João nos ensina que nós temos o direito de se tornar filhos de Deus. E é a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês. Preste atenção. Primeira lição: os que nasceram de novo se tornaram filhos de Deus. Nós precisamos ter claro entre nós, em mim, eu preciso ter claro em mim que eu sou um filho de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Diga, eu sou um filho de Deus. Todos nós que um dia aceitamos a Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Abra aí no capítulo 1, João capítulo 1, versículo 11. Olha o que diz aí a nosso respeito. João capítulo 1, versículo 11 até o 13. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Amém? Então, ao aceitar a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós temos uma identidade, uma paternidade. A nossa pátria não é aqui, nós temos a eternidade inteira para viver com o Senhor. E isso é muito importante, porque os filhos de Deus têm acesso ao Pai. O Filho de Deus tem a natureza do Pai. O Filho de Deus, eles precisam desfrutar da influência, do poder, de tudo aquilo que o Pai tem. Não é assim na nossa vida terrena? Os nossos filhos não têm liberdade para entrar no nosso quarto, para nos pedir as coisas. Eles têm a nossa herança, e assim é com Deus. Mas muitos perdem esta identidade. Muitos se esquecem que são filhos de Deus. Nós precisamos andar crendo, eu sou um filho de Deus e sou amado. Deus nos ama. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 5,14. Olha que bênção. Como nascemos de novo? Aceitamos a Jesus, nascemos de novo. O nosso velho homem morreu, nós ressuscitamos com Cristo e hoje somos novas criaturas. Antes nós éramos filhos deste mundo, de outro, mas agora somos filhos de Deus.
como não podíamos morrer, Jesus morreu por nós. Olha o que diz aí em 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos. Olha aqui para mim, você está convencido que Jesus morreu no seu lugar, que agora você é um filho de Deus? Ou as circunstâncias, as suas dificuldades, aquilo que te cerca, coloca dúvida no seu coração? Ah, hoje eu acordei com certeza que sou filho de Deus. Ah, hoje não, hoje tudo está ruim na minha vida, eu acho que eu não sou filho de Deus. Nós temos que ter a convicção que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui está falando que Jesus morreu, todos nós morremos. Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitamos, amém? A nossa vida está escondida com Deus, à direita de Deus, ao lado de Deus, com Jesus, amém, queridos? Então nós não pertencemos a este mundo, estamos aqui de passagem, como filhos de Deus, para testemunhar do seu amor, para realizar as obras que Ele realizou. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E nós que cremos, faremos obras maiores do que Ele fez. Então você é filho de Deus, há poder em você, há o Espírito Santo habitando dentro de você. Você não é qualquer um. Diga aí para o seu irmão, você não é qualquer um. Então, agora, o que Deus espera de nós? Um novo relacionamento com Ele. Relacionamento de filho, de ousadia, de crer, de chegar. Nunca houve uma geração tão ousada como esta. Eu, na minha época, não era tão ousado como a molecada de agora. Você já percebeu como os nossos filhos são confiantes, são ousados, são atirados, são seguros de si? Por quê? Porque eles sabem que são amados. Nunca uma geração como esta ouviu tanto que é amada. Os nossos pais não pegavam a gente no colo e diziam, eu amo você. Não foi assim? Era muito difícil um pai pegar o filho no colo e dizer, eu amo você. Agora a gente faz isso toda hora, não faz? Você não toda hora está afirmando e reafirmando, filho, eu te amo, filho, eu te amo, você é amado. Ele se sente seguro, porque sabe que é amado. O filho que sabe que é amado, anda confiante, tem acesso ao pai. Ele não anda com medo de ser repreendido, de ser castigado. Mas muitos de nós temos dúvidas se Deus nos ama ou não. Será que Deus me ama hoje? Ah, será que eu fiz tudo certo? Hoje Ele me ama, amanhã eu pisei na bola, Ele não me ama. Não, o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus não está relacionado naquilo que fazemos, em si naquilo que somos. E somos filhos amados de Deus. Amém, queridos? Então ande com confiança. Precisamos ter a natureza do Pai, uma natureza generosa, uma natureza de amor. Filho que não sabe, que não entende que é amado, ele não vive bem, há um jugo sobre ele. Ele toda hora quer contentar o pai, mas não consegue, porque acha que não é amado, acha que o pai está triste com ele, não tem sossego, é desconfiado de tudo, não é seguro, não tem firmeza, não tem a natureza do pai. Toda hora ele acha que vai ser repreendido, que vai ser castigado, acha que toda hora que está tudo errado. Por quê? Porque não se sente amado. Nós precisamos andar com a certeza, convictos que somos amados por Deus. Você se sente amado por Deus? Esta é a primeira lição. Nós somos filhos de Deus e amados. Não deixe ninguém mudar isso em você. Não deixe o diabo soprar na sua cabeça que você pisou na bola e Deus está triste com você. Deus não te ama porque você não fez corretamente. Não estou pregando aqui licenciosidade para o pecado, mas estou dizendo que independente do que fazemos, Deus continua nos amando.
Amém, queridos? Quero ler um texto aqui, senão será projetado. Antes de pedir qualquer coisa, antes de falar com alguém, peça ao seu pai. Você sabia que você tem um pai rico e generoso? Que você tem um pai bondoso, que pode dar todas as coisas? Ele quer dar a você todas as coisas. Está escrito que Deus ama a nossa prosperidade, que Deus quer o nosso bem. Ele nos colocou neste mundo porque quer o nosso bem, quer ter comunhão conosco. Olha o que está escrito lá em Mateus 7,11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então peça com ousadia, entre diante de Deus como filho amado, crendo que Deus te ama, que não há nada errado entre você e Deus. Amém, queridos? Você confia nesse amor? Então, não chegue diante de Deus coberto de acusações e de medo, mas chega confiante, porque Deus ama você. Segunda lição, nós vemos aqui, se der para projetar esse, eu não tinha marcado, João capítulo 1, 36. Olha aí você que está com a Bíblia aberta. João capítulo 1, 36. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Amém? Segunda lição, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós cremos que somos filhos de Deus, mas nós precisamos crer que Jesus, ao morrer no nosso lugar, Ele levou os nossos pecados, Ele levou toda a culpa que havia sobre nós, toda a condenação que estava sobre o homem, foi levada por Jesus na obra da cruz. Qual é o grande problema dos filhos de Deus? Um sentimento de condenação, um sentimento de acusação, de que uma hora ele está bem com Deus, de que outra hora ele está mal com Deus. Uma hora ele está trazendo alegria ao coração de Deus, outra hora ele está deixando Deus triste. Por quê? Porque ele se sente acusado, ele não se sente perdoado, não se sente amado. Nós precisamos crer que Jesus, na obra da cruz, no madeiro, levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Sabe o que quer dizer isto? Aquilo que merecia, o que eu merecia, o que deveria acontecer comigo, Jesus sofreu no meu lugar. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Ele foi castigado no meu lugar, no seu lugar. Hoje podemos viver em paz com Deus. Por causa de Jesus, temos paz com Deus, diz lá em Romanos. Como é o nosso relacionamento com Deus? Um relacionamento de paz. Nós precisamos ter a plena certeza de fé, de entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, cobertos pelo sangue do Cordeiro. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 10, 19. Esse será projetado. Hebreus 10, 19. Olha que bênção. Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo
os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha o que está dizendo aqui, que eu e você nós podemos entrar diante de Deus com confiança que Jesus morreu no nosso lugar, que Ele pagou o preço dos nossos pecados. Tenha confiança na palavra de Deus. Nós precisamos crer que o novo caminho foi aberto, o véu foi rasgado, a dívida que era contra nós foi paga, aquilo que nos acusava caiu por terra. Não deixe ninguém acusar você, chegue-se com confiança diante de Deus. Irmãos, quando você aceita Cristo, Deus aceita você. Se você nega Cristo, Deus te rejeita. Se você faz para Cristo, Deus aceita. Tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo depende do que Cristo fez por nós, não do que nós fazemos. Amém, queridos? Quando você chega à casa de Deus, quando você se aproxima de Deus, você precisa ter a consciência limpa, que todos os seus pecados foram perdoados. Mas de que maneira você chega à casa de Deus? Como você entrou aqui hoje? Como está o seu coração, a sua cabeça, a sua mente? Quais são as suas preocupações? Será que nós chegamos aqui à casa de Deus cobertos de condenação, de medo e de preocupações? Será que eu cheguei aqui na casa de Deus e pensando, eu briguei com a minha esposa, briguei com o marido, briguei com os filhos, pisei na bola, vi o que não deveria ter visto, fiz o que não deveria ter feito? O que o diabo está minando a sua fé e colocando no seu coração? Que você está em pecado. Pecado há consequências, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Jesus diz lá em João que as minhas ovelhas conhecem a minha voz, que as ovelhas do Senhor conhecem a sua voz, a palavra de Deus. Nós precisamos ter o conhecimento de que somos declarados justos porque cremos na obra da cruz. Deus, quando olha para nós, vê a justiça de Deus em nós. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 5, 21. Deus pegou a justiça de Cristo e transferiu para nós. Olha o que está escrito aí, 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus não teve pecado, nunca pecou, diz a Bíblia, mas Deus pegou os nossos pecados e o tornou pecado por nós, pegou a justiça de Deus e colocou em nós. Agora nós somos justificados por causa da obra da cruz. Não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus, somos justificados por Deus. Amém? Deixa eu resumir aqui como funcionava no Antigo Testamento. Leia lá depois Levítico de 4 em diante, Levítico 3, 4, 5 e aí vai. Como funcionava no Antigo Testamento? Quando a pessoa chegava diante de Deus no templo do Senhor, essa pessoa estava em pecado, ela levava um cordeiro, geralmente era uma ovelha, um cordeiro, dependia da sua posse financeira, da sua situação financeira, quase todos eram de classe média, então a maioria levava um cordeiro. E eles chegavam diante do sacerdote, e o sacerdote pegava aquele cordeiro, aquela ovelha, examinava o cordeiro, se não tinha mancha, se não tinha defeito, se estava qualificado para o sacrifício. Aí ele via o cordeiro, estava qualificado, colocava ali em cima do altar, imolava o cordeiro, o sangue era derramado, ele aspergia o sangue sobre o pecador e declarava: os seus pecados estão perdoados. Como é hoje, nos dias de hoje? Jesus Cristo,
é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Não precisamos mais sacrificar nada. Você pode aplaudir ao Senhor e dizer: obrigado por ter morrido no meu lugar. Hoje não precisamos mais. Jesus é o Cordeiro de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 5:8. Vamos ler aqui Romanos 5:8 e o 9. Hoje nós não precisamos oferecer sacrifício, porque Jesus morreu em nosso lugar, porque está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém, queridos? Não há ira de Deus sobre nós. O sangue do Cordeiro nos cobre e nos purifica de todos os pecados. Como você vem na casa de Deus? Normalmente o crente chega na casa de Deus: será que eu estou bem com Deus? Será que está tudo bem? Será que eu pequei? Será que eu pisei na bola? Será que eu mereço ser curado? Será que eu mereço ser liberto? Será que eu posso pedir? Será que Deus vai ouvir a minha oração? Será? Por quê? Porque nos sentimos culpados, nos esquecemos que o pecado já foi pago, que estamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não há mais condenação sobre nós. Temos que chegar com confiança, com fé, que a obra da cruz, a Jesus dizer: está consumado, acabou de uma vez por todas, Ele morreu para o perdão dos nossos pecados. Amém? Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18. Olha o que está escrito a nosso respeito. Olha aqui para mim. Quando Cristo olha para você, Ele enxerga Jesus. Ele não vê os nossos pecados, Ele vê Jesus. Ele vê o sangue do Cordeiro sobre nós. Ele não vê acusação sobre nós. Pois vocês sabem que não foi pelo meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, a favor de vocês. A nosso favor, Jesus morreu, o sangue foi derramado, o perdão dos pecados foram liberados sobre nós. Quando Jesus olha para nós, quando Deus olha para nós, Ele examina o Cordeiro. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sem mancha, sem defeito, foi aceito por Deus. Nós somos aceitos diante de Deus. Quando Deus olha para Jesus, não vê defeito nenhum em Jesus, não vê mancha nenhuma em Jesus, porque era o Cordeiro de Deus. Então nós podemos chegar diante de Deus em plena confiança de fé, crendo que somos justificados, que podemos receber cura, que podemos ser libertos, que Deus quer nos perdoar, Deus quer nos curar, Deus quer tratar conosco. É assim que temos que chegar. Não chegue hoje diante de Deus, volto a dizer, debaixo de acusação, porque os seus pecados já foram perdoados. Você crê nisso? Sem Jesus, ninguém chega diante de Deus. Não havia outra maneira do homem ser salvo, não havia outra maneira do pecado do homem ser perdoado de uma vez por todas, somente pelo sangue de Jesus, somente através da obra da cruz. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Como que nós chegamos diante de Deus? Com o nosso merecimento?
porque fazemos boas obras. Se eu chego diante de Deus por causa de mim, eu vou receber muito pouco de Deus, porque um dia eu vou estar bem, no outro dia eu vou estar mal. Um dia eu consigo andar em santidade, no outro dia eu cometo o pecado. Eu preciso me achegar diante de Deus, confiado na obra da cruz, coberto pelo sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Se achegue diante de Deus, coberto pelo sangue do Cordeiro. 2 Coríntios 5:21, vou ler de novo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fomos feitos justiça de Deus. Você é justificado por causa da obra da cruz. Deus pegou o pecado de Jesus, o nosso pecado, colocou sobre Jesus. Pegou a justiça de Jesus e colocou sobre nós. Abraão creu pela fé e isso foi imputado a ele como justiça. O que você precisa ter, o que eu preciso ter? Fé que Jesus morreu no meu lugar. Somente isto. Crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Preciso crer. Pela fé eu sou justificado. E os justos têm liberdade para chegar diante de Deus. E os justos recebem de Deus, porque Deus quer abençoar os seus filhos. Amém, queridos? Abra aí comigo Romanos 5, capítulo 1. Capítulo 5, versículo 1. E nós vamos orar. E Deus vai fazer milagres neste lugar, em nome de Jesus. Achou aí? Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém, queridos? Olha que bênção que está escrito aqui. Diz a meu respeito, a seu respeito, pela fé somos justificados. Não deixe o diabo trazer tanta acusação sobre você. Ainda que você pecar, peça perdão ao Senhor. Peça a capacitação do Espírito Santo. Ao acordar, olhe para o alto. Olharam para eles e tiveram seus rostos iluminados. Olhe para o alto e veja o autor e consumador da nossa fé. Olhe para ele e diga: eu sou um filho de Deus, eu sou amado. O que o Senhor tem de bom para mim neste dia? O que o Senhor vai fazer através da minha vida? Não acorde debaixo de condenação. Não acorde pensando que as coisas ruins vão acontecer em relação a você. Não acorde baseado naquilo que você tem feito, baseado se você merece ou não merece. Acorde com certeza de fé que o importante é o que Jesus fez por nós. Acorde confiante como filho de Deus. Diga: eu sou um amado de Deus, Jesus me ama. Eu creio que hoje o dia será um dia de glória, será um dia abençoado. Eu serei abençoado, eu serei próspero em tudo que eu fizer, em tudo que eu colocar as minhas mãos. Deus está olhando para mim e não vê condenação em mim. Estou lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Certeza de fé. Eu e você, nós precisamos crer que somos justificados. Sobre o justo não há mais condenação. Quantos crentes são justificados? Pastor, eu ainda não tive uma experiência com Jesus. Basta aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e os seus pecados serão perdoados. Só isto, pastor, só isso. Confessar a Jesus que Ele é o Senhor da sua vida, pedir a Ele que perdoe os seus pecados,
e você se tornará injusto de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 2. Achou aí? João capítulo 2, 1 João capítulo 2, nós vamos ler os versos 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo o mundo. Amém? O que nós lemos agora confirma tudo o que ouvimos anteriormente. Amém? Você concorda comigo? Ele é a propiciação do nosso pecado. Se alguém pecar, Jesus intercede por nós. Não estou dizendo que você é impecável. O salário do pecado é a morte, mas se pecarmos, Ele é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. É assim que devemos chegar diante de Deus. É com esta confiança de filho justificado, de filho amado por Deus. Amado por quem? Por Deus, o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Então não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Enquanto eu preparava essa palavra, Deus colocou isso muito forte ao meu coração, que precisamos virar esta chave da maneira que se achegamos a Deus, da maneira que entramos à igreja. Eu não sei a maneira que você entrou aqui hoje, não sei se você veio debaixo de condenação, de acusação. Você que está em casa, não sei a maneira que você está assistindo este culto, mas hoje é dia de libertação. Hoje é dia de termos a certeza que Jesus morreu no nosso lugar e os nossos pecados foram perdoados. Amém, queridos? Vamos orar? Quero pedir você que fique em pé, quero chamar a banda aqui. Como nós vamos orar? Com a certeza. Primeiro, somos filhos de Deus. Segundo, somos amados. E o Cordeiro de Deus já foi sacrificado. Amém? Os nossos pecados foram perdoados. Não há mais condenação para nós. Creia pela fé no Filho de Deus, pela fé no que Cristo fez, não pelo seu merecimento, não por causa das suas obras, não porque você é bom, mas por causa que Jesus, Ele é bom, Ele cumpriu as exigências de Deus, Ele cumpriu toda a lei. Nós estamos agora debaixo da graça do Senhor, debaixo do amor do Senhor. Eu quero desafiar você a entrar na presença de Deus. Pastor, não estávamos na presença de Deus? Sim, estamos na presença de Deus. Mas eu quero que você mude a chave do seu entendimento e entre com confiança, com alegria. Entre lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Entre diante de Deus com a certeza que todos os seus pecados foram perdoados, que você pode ser curado. Não é por causa da acusação que Deus não tem poder para curar você. Você pode ser liberto. Não é por causa da acusação que Deus vai deixar de libertar você. Ele é poderoso,
Ele é maior do que toda acusação, de que todo o pecado, porque o sangue de Jesus já foi derramado, o Cordeiro já foi morto, e hoje nós vivemos para Deus. Então entre com essa confiança, de que você é amado e é perdoado, e peça o que você quiser, peça ao Pai Celestial, peça cura, peça libertação, peça unção do Espírito Santo, peça capacidade, peça pelo seu casamento, peça pela sua vida financeira, peça o que você precisa. O Pai amoroso é poderoso para nos dar, Ele quer nos dar, Ele quer nos abençoar. Não deixe agora o diabo soprar na sua mente que você não merece, que você não pode pedir, que você não deve pedir, porque você é pecador. Diga: eu pequei, mas o Senhor me perdoou. Eu pequei, mas o sangue de Jesus me lava e me purifica de todos os meus pecados. Diga, levanta suas mãos para os céus e diga: não há condenação para mim, porque estou em Cristo Jesus. Diga com a consciência limpa, com o coração limpo, lavado pela palavra de Deus, coberto pelo sangue do Cordeiro, eu entro diante da presença do Senhor para receber, para ser curado, para ser liberto, para tomar posse de todas as bênçãos que o Senhor conquistou na obra da cruz. Diga: eu recebo agora, Senhor, todas as bênçãos que o Senhor conquistou por mim na cruz. Diga: não há condenação, não há condenação para mim, estou em Cristo Jesus. Diga: os meus pecados foram perdoados, as minhas enfermidades foi levada na cruz, o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras eu fui curado, eu fui sarado, eu fui liberto, e hoje vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu por mim. Diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me às águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Diga: a palavra do Senhor é poderosa sobre a minha vida, a palavra do Senhor cura, a palavra do Senhor liberta. Vá pedindo agora ao Senhor. Diga: Espírito Santo, toca-me com teu poder de cura, toca-me com teu poder, liberta-me. Diga: eu sou livre, eu sou livre. O poder do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Vá declarando a palavra de Deus, entre com confiança, não há acusação. Vá orando. Glória a Deus. Essa é a nossa realidade, filhos de Deus e amados de Deus. Não deixe nunca mais alguém acusar você, ainda que você venha a pecar, peça perdão, e Jesus, o nosso advogado, intercede por nós. E se eu pecar de novo, peça perdão de novo. Deus é poderoso. Amém, queridos? Quero compartilhar um desafio ao seu coração. Você que está em casa pode participar conosco. Quero ler aqui rapidinho Mateus 19, 29. Se der para projetar ou acompanha aí na sua Bíblia. Mateus 19, 29. E todos os que tiveram deixado casas, irmãos, irmãs, pai e mães, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Amém? Qual é o contexto aqui desse versículo? Aqui um jovem rico procurou a Jesus e falou: mestre,
o que devo fazer para te seguir? Jesus disse a ele: vende tudo que você tem, dê aos pobres e segue-me. O jovem ficou triste porque era dono de muitas posses e foi embora. Aí os discípulos estavam ali e Pedro perguntou: mestre, e nós? Temos largado tudo e te seguido, o que será de nós? Aí Jesus declarou esta palavra: ninguém vence Deus no dar. Lá em Marcos diz que ainda nesta vida, esse mesmo contexto diz que ainda nesta vida receberemos 100 vezes mais, e a vida eterna. Lá em Lucas diz que aqueles que fizeram tudo isto por amor ao Evangelho receberão 100 vezes mais. Então tudo que eu e você tem feito por causa da obra da cruz, pelo amor do Evangelho, diz a Bíblia que nós vamos receber 100 vezes mais. Seremos acrescentados de bênçãos. Nós seremos abençoados em tudo que colocarmos as nossas mãos. Por quê? Vamos fazer troca, barganha? Não. Mas porque amamos a mensagem da cruz, amamos a obra do Senhor. É por isso que nós contribuímos. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata, e que Ele quer nos abençoar, e que Ele se alegra com a prosperidade dos justos, dos seus filhos. Então tudo aquilo que você tem feito, Deus vai abençoar você. Não pare de contribuir, não pare de ser um participante, de ser um investidor, por causa do amor que você tem à obra da cruz. Quantos amam a obra da cruz? Nós amamos a obra da cruz. Por isso nós queremos contribuir para que outros experimentem aquilo que nós experimentamos hoje. É por isso que mantemos esta casa. É por isso que investimos os nossos recursos a esta casa, para que o Evangelho seja pregado. Amém, queridos? Vamos fazer isso com alegria e com gratidão, não por obrigação ou por tristeza, mas porque amamos a mensagem da cruz. Quero desafiar você a entregar o seu dízimo e a sua oferta. Você que está em casa, provavelmente você está vendo aí as nossas contas bancárias. Faça a sua transferência, faça o seu depósito. Nós estamos estimulando vocês aqui da igreja a fazer as suas transferências também. Queremos mexer com o mínimo de papel. Mas para quem não tem condições, pode entregar a sua oferta aí, aqui mesmo, e vai ser uma bênção. Levante aí a sua mão, eu já fiz a minha. Quero chamar aqui o Lincoln para consagrar as ofertas e abençoar a sua vida. Levante suas mãos. Levante aí o seu celular, levante aí as suas mãos, aquilo que você tem de melhor para oferecer ao Senhor. Fale com Ele neste momento, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por podermos entregar nossos dízimos e oferta na sua casa. Oh Senhor nosso Deus, a Tua palavra diz que quem dá, dá com alegria. Então fazemos isso, Senhor, para a Tua obra, para a expansão do Teu reino. Senhor, abençoa cada lar aqui representado. Senhor, abençoa cada lar que esteja nos assistindo, Senhor. Oh nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, multiplica, Pai, cada recurso aqui apresentado na Tua casa, cada lar aqui representado, cada família, cada mão, Senhor, faz isso para a expansão do Teu reino. Que a Tua obra, Pai, seja para abençoar, multiplicar, chegar, Pai, naquele que não está entre nós. Senhor nosso Deus, dai direção, graça, sabedoria e domínio próprio. Nós Te amamos e Te glorificamos, Pai, e por isso é que nós Te aplaudimos nesta manhã com muita alegria. Recebe, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. Maravilhosa graça
teu amor que não falha.